Oi, eu sou o Vinícius e hoje eu vou explicar para vocês um pouco de como funcionam as teias do Homem-Aranha. Esse é o primeiro vídeo de uma série de 3 que tem o objetivo de explicar os conceitos de força elástica e tensão através dos poderes do Homem-Aranha. E essas videoaulas são parte de um produto de mestrado em ensino de física. Antes de mais nada, a gente vai considerar que a teia do amigão da vizinhança se comporta igual a uma mola. E já que a gente está considerando isso, a força que explica as molas e, por consequência, vai explicar a teia do Homem-Aranha é a força elástica. E para a gente entender melhor isso, a gente vai investigar a origem dela. Existem apenas 4 forças fundamentais no universo, e todas as outras, como a força elástica, são derivadas de uma dessas 4. Essas 4 forças são a força eletromagnética, a força gravitacional, a força nuclear forte e a força nuclear fraca. E a força elástica é derivada da força eletromagnética que existe entre os átomos que constituem um corpo, por consequência, que constituem a teia do Homem-Aranha. Vamos pensar num exemplo para exemplificar isso. A molécula de sal de cozinha. Ela é formada por sódio, Na, e pelo cloreto, o Cl. O sódio é um íon positivo e o cloreto é um íon negativo. Então isso gera uma atração eletromagnética entre esses dois íons. Beleza, funciona para o Sol, funciona para íons positivos e íons negativos, mas será que só existe atração eletromagnética nesse caso? Não. Mesmo em átomos neutros, há atração eletromagnética, porque há uma distribuição de cargas para que as positivas fiquem de um lado, as negativas de outro, e assim haja uma atração eletromagnética, mesmo em átomos neutros. E isso explica por que quando eu estico uma mola, ela volta para o seu tamanho inicial, por causa dessa força de atração entre os átomos. Mas por que quando a gente comprime uma mola, ela também volta para o seu tamanho inicial, aumentando o seu tamanho? Se existisse apenas a atração eletromagnética, essa mola ia colapsar. Mas não é isso que a gente vê. Se diminuirmos a distância entre duas moléculas, ou entre dois átomos, chegando a uma distância menor que a de um raio atômico, a atração eletromagnética se torna uma repulsão eletromagnética, porque as nuvens eletrônicas dos átomos, as carguinhas negativas de um, começam a interagir com as carguinhas negativas do outro, fazendo com que tenha agora uma repulsão eletromagnética, afastando os átomos, fazendo a teia retornar ao seu tamanho inicial quando comprimida. A gente vai entender melhor através desse vídeo feito de uma simulação do FET Colorado. A força eletrostática, que é a atração, e a força de repulsão, é descrita pelo potencial de Van der Waals. E o potencial de Van der Waals está representado nesse gráfico aqui. Ele mostra a energia potencial pela distância entre os átomos. Então, vou pegar dois átomos neutros aqui, dois átomos iguais, dois átomos de argônio. Se eu aproximar muito eles, a uma distância menor que a distância de um raio atômico, eles vão sofrer uma repulsão eletromagnética. Então, eles vão se afastar. Olha só. Agora, se eu afastar os átomos a uma distância maior que de um raio atômico, eles vão sofrer uma atração eletromagnética. E é isso que o potencial está mostrando. Nesse gráfico aqui, áreas que estão à direita vão ter atração eletromagnética. Já áreas do gráfico que estão à esquerda vai ter repulsão eletromagnética. E exatamente na distância de um raio atômico, ele vai estar no ponto de equilíbrio, que a gente chama de R0, que é onde o átomo não está sofrendo nem atração, nem repulsão eletromagnética.
E algo que é muito importante, eu não posso deixar de lembrar, é que a força eletrostática é proporcional ao quão esticada ou comprimida está a mola. Dessa maneira, se eu estico muito a mola, maior é a força que puxa ela de volta para sua posição de equilíbrio. Se eu comprimo muito a mola, maior é a força que empurra ela de volta para a posição de equilíbrio. Se eu estico pouco ou se eu comprimo pouco, essa força vai ser pequena. Então ela é proporcional ao quão esticada ou quão comprimida está a mola. E por fim, a gente tem que lembrar que a força elástica ela é contrária ao movimento. Se eu puxo a minha mola para a direita, se eu desloco ela para a direita, a força é para a esquerda. Se eu desloco ela para a esquerda, a força é para a direita. Sempre contrária ao movimento. Por hoje é só. No próximo vídeo a gente vai matematizar essa força, a gente vai entender qual é a lei de Hooke, explorar um pouco mais esse gráfico e vamos dar continuidade ao conteúdo de força elástica. Agradeço a todos e até mais.